Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre eletrólise ígnea, mas antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal e siga o Prof no Instagram. O seu apoio é de suma importância para mim. Vamos nessa? O que é a eletrólise? Pessoal, se vocês já sabem o que é uma pilha, e isso é importante para entender essa aula, então é só você pensar na eletrólise como o processo oposto, ok? A eletrólise, ela utiliza a energia elétrica para fazer uma reação química acontecer. É um processo redox, né? Uma reação de oxirredução não espontânea, ok? Então, utilizando-se energia elétrica, nós vamos fazer uma redução acontecer e uma oxidação acontecer aqui, tá legal? Vejamos como acontece a eletrólise. Galera, de onde vem o alumínio? De onde vem o ferro que nós utilizamos para fabricar objetos? Nós temos que estes elementos não são encontrados na natureza na forma metálica, eles são encontrados na natureza na forma catiônica. Eles vêm lá da hematita, da bauxita, que são minérios. E para que eles sejam transformados em metais, é necessário utilizar da eletrólise. Olha como esse processo acontece. Primeiro, altíssimas temperaturas. Aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz com que o Na+, o sódio lá da água do mar, se transforme em um metal. Mas o processo é o mesmo para o alumínio e para o ferro, tá legal? Então nós temos aqui, ó, um recipiente em altíssimas temperaturas, contendo NaCl fundido, estado físico líquido, ok? E um gerador de eletricidade. Olha lá, ó, ele vai liberar elétrons aqui para esse primeiro eletrodo, o negativo atrai o positivo, o Na+ captura os elétrons e se transforma em metal. Tem-se agora sódio metálico. Redução. Não existe redução sem oxidação, portanto, o Cl- é a espécie química que vai perder elétrons lá no outro eletrodo para que o fluxo de elétrons seja contínuo e ele se transforma em um gás, o gás cloro, oxidação. Pessoal, tomem cuidado. Vocês estão vendo que aqui, ó, o fio condutor, esse fio condutor está ligado ao polo negativo, e aqui aconteceu redução. Na eletrólise, o cátodo é negativo. Olha só este outro fiozinho conectado lá no polo positivo. Na eletrólise, a oxidação, que ocorre no ânodo, corresponde ao eletrodo de polo positivo. Lembrem-se, o oposto de pilhas, tá legal? Vamos escrever agora as equações do processo. Quando você for fazer isso, o que você deve fazer? Primeiro, encontre lá o cátion e encontre o ânion da espécie química. Aqui eu tenho o Na+, e aqui eu tenho o Cl-. Quando for eletrólise ígnea, o positivo sempre para o cátodo, onde eu tenho redução. O negativo sempre para o ânodo, onde eu tenho oxidação. Ele deu aqui para mim, ó, os potenciais de redução, tomem cuidado com isso, tá legal? E vamos lá, redução do sódio. Então o sódio captura elétrons, o Na+ captura elétrons, se transforma em Na0. Potencial de redução dele foi dado aqui, ó, vou anotar. Cloro, Cl- perde elétrons e se transforma em gás cloro. Cuidado com o balanceamento e com a quantidade de elétrons. E ainda, como isso é uma semi-reação de oxidação e ele me deu a redução, eu vou inverter o sinal, já que o potencial de oxidação é o oposto da redução, tá legal? Na primeira reação será necessário um ajuste. Nós vamos multiplicar por 2 porque a quantidade de elétrons tem que ser a mesma, ok? Eu não posso fazer somatório de reações se eu não tiver a quantidade exata de elétrons em todas as reações, tudo bem? Pessoal, quando você altera a quantidade de participantes de uma semi-reação, você nunca altera o potencial. Esse potencial não é diretamente proporcional à massa ou à quantidade em mols que eu tenho ali na reação. Você deixa ele quietinho. Vai somar, anulando os elétrons, e você encontra então a reação global. E qual é a variação de potencial para esta reação? O somatório dos dois potenciais que você escreveu anteriormente. Para esta reação acontecer, eu preciso de, no mínimo, 4,07 volts. Na verdade, um pouquinho mais do que isso. Tá legal? Simples de tudo, né? Não é difícil. Comparativo entre pilhas e eletrólise, um super resumo do prof para você.
Pessoal, lembrem-se, toda vez que você estiver falando da eletroquímica, ó, cátodo sempre redução, ânodo sempre oxidação. Isso não vai mudar, tá legal? Mas nas pilhas o cátodo é positivo, na eletrólise ele é negativo. Nas pilhas o ânodo é negativo e na eletrólise ele é positivo. Outra coisa que é muito importante, pilhas, as reações das pilhas são espontâneas, acontecem naturalmente. As reações das eletrólises são não espontâneas, não acontecem naturalmente. Matematicamente, reação espontânea, ΔE positivo. Reação não espontânea, ΔE negativo. Tá legal? Agora, pessoal, nós vamos resolver um exercício, ok? Ele me dá aqui, ó, o óxido de alumínio, que é o composto existente na bauxita, de onde a gente extrai para poder fabricar alumínio metálico, e é uma questão sobre verdadeiro ou falso. Vamos lá então? Primeiro, ocorre redução do alumínio no polo positivo. Antes de analisar, vamos fazer o seguinte, ó, vamos escrever aqui a fórmula do Al2O3, vamos separar o cátion do ânion, alumínio é 3+, oxigênio é 2-, e agora eu já sei que o alumínio 3+ vai participar da redução no cátodo, que é negativo, e o O2- vai participar da oxidação no ânodo, que é polo positivo. Fechou? Beleza? Ó, vou puxar minha câmerazinha aqui, ó. Então vamos lá. Alumínio, redução do Al3+ no polo positivo? Falso. É redução? Sim, mas é no polo negativo. Tudo bem? O ânion O2- atua como oxidante? Falso. Por quê? Porque se o alumínio reduz, quer dizer que o oxigênio fez ele reduzir. Então o oxigênio é um agente redutor e não oxidante. Olha a pegadinha, hein? 1 mol de Al3+ recebe 3 elétrons. Cuidado! O Al3+ recebe sim 3 elétrons, mas 1 mol de Al3+ recebe 3 mols de elétrons, tá legal? Cuidado com a química geral, lá no comecinho dos cálculos químicos, beleza? A reação redox produz energia elétrica? Falso, ela consome energia elétrica. Eletrólise só acontece quando você aplica energia elétrica para que ela tenha a sua ocorrência, para que ela possa fluir, tudo bem? E por último, no ânodo ocorre O2-, que libera 2 elétrons mais O. Falso, não é liberado oxigênio na forma monoatômica, mas sim na forma de um gás. O2. Pessoal, dica, eletrólise ígnea sempre vai liberar gases ali quando você estiver falando ali de um composto iônico. Exceção iodo. O iodo possui um alto ponto de ebulição e ele fica ali como sólido no eletrodo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, abraços, bons estudos, até a próxima!